Fala pessoal, tudo certo? Então vamos retornando aqui. Agora a gente vai falar da instrução union, tá? O union, gente, é diferente do join. O join eu faço o cruzamento, né? O inner join ou left join, eu cruzo tabelas. O union, ele é diferente, eu vou combinar uma ou mais tabelas, tá? E é bem simples o union, tá, gente? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui duas tabelas. Então vamos criar aqui, ó. Vamos criar as tabelas, beleza? Vou chamar lá meu cursor, né? Ponto execute, certo? Vou passar lá o create table, né? E vou chamar essa tabela de tabela X, tá? E nela eu vou inserir os seguintes valores. Eu vou pôr um ID, que vai ser um número, e vou colocar aqui um nome, que vai ser um texto, beleza? Vou copiar, vou colar aqui, já vou usar ela novamente. E aí vou chamar minha conexão, vou passar meu commit para criar essa tabela. Depois eu vou criar outra tabela, a tabela Y, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar um commit. Beleza? Então vamos lá, vamos criar essas duas tabelas. Então aqui eu vou ter a tabela X e aqui a tabela Y. Está lá criada minhas tabelas. Agora eu vou inserir valores nessas tabelas, tá? E aí eu vou chamar novamente, né, o cursor.execute. Vou passar o comando, né, insert into. Vou passar ali na minha tabela X, certo? Vou passar meu values e vou, sei lá, vou passar o ID 1 e o nome Odemir, que tem que ser aspas duplas, né? Depois eu vou passar o 2 e vai ser a Maria, e o 3 vai ser o João. Beleza? Então, estou inserindo três valores no meu X. E aí, vou fazer a mesma coisa para o meu Y. Vou selecionar aqui, ó, o X, vou apertar o Ctrl D, ó. O Colab seleciona os três valores iguais. Vou apagar e vou digitar o Y. Beleza? E aqui eu vou trocar o nome. Vou por Mário, Luigi e Mariana. Beleza? Então vou fazer essa inserção desses valores. Tá lá, já inseri esses valores. Se eu quiser fazer uma consulta, né, na minha tabela, é bem simples, certo? Vou criar uma variável consulta. Vou chamar o cursor, né? Ponto execute. Vou abrir três aspas simples aqui para ficar mais fácil a minha query. E aí passo lá, né? O select. Vou selecionar todas as colunas from tabela X. Beleza? Chama aqui meu fit call. Beleza? E depois eu vou dar um print aqui na consulta. Eu não vou dar um for, não. Só para a gente dar uma olhada. Então tá lá, ó. Nossa tabela X. Se eu trocar aqui para o Y, nossa tabela Y, certo? Então eu tenho minhas duas tabelas aqui. Qual que é a minha ideia? Como eu faço a união dessas duas tabelas? Ó, eu vou copiar, vou colar aqui X e a Y, beleza? Então tá lá, ó, minha coluna, minha tabela X, minha tabela Y. Isso é um problema muito comum quando você tem muitas tabelas que têm a mesma informação, mas elas ficam distribuídas no sistema. Isso pode acontecer por vários fatores, tá? Seja, por exemplo, você está lidando com um sistema antigo, aí você está com um novo, só que aí você criou uma nova tabela para armazenar novos dados nela, ou você tem equipes diferentes dentro da sua área, e cada um alimenta uma tabela dentro do seu banco de dados. Então tem N situações, e o Union está aí para nos ajudar nessa situação, né? Que é unir a tabela X com a tabela Y, não para fazer o cruzamento, né? O join, para fazer uma, vamos chamar assim, uma concatenação, né? Para eu empilhar esses dados, na verdade. E para a gente fazer o union, gente, é bem simples, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui, tá? Vou colar e vou fazer a seguinte query. Vou fazer um select from na minha tabela X. Vou chamar o parâmetro union ou
E aí, basicamente, ó, Ctrl C, Ctrl V, troco para Y. Y é maiúsculo, senão vai dar errado. Beleza? E aqui eu vou fazer um for para ficar melhor nossa visualização, tá? For linha em consulta e vou dar um print na minha linha. Tá lá, ó. Vamos ver? E olha lá, gente. Perfeito, ó. A gente fez a... A gente empilhou a informação dessas duas tabelas, ó. A tabela X, usei o union ou e passei minha tabela Y. E olha que legal, ele fez o empilhamento da informação. Se eu quisesse o inverso, é só eu passar o Y em primeiro, o X em segundo e tá lá, ele faz a empilhação da mesma forma, tá? Você só tem que obedecer às colunas, senão pode dar algum problema, tá? Se atente a isso, porque se você tentar empilhar com colunas diferentes, talvez você vai ter alguns problemas que ele não vai conseguir empilhar. Então se atente a isso antes de você usar o union ou. Beleza? Então, ó, pessoal, só revisitando, a gente criou uma tabela X, criou uma tabela Y, inserimos valores nelas, ó, no X e no Y, fizemos a consulta do X e do Y e por fim a gente empilhou as duas informações, tá? E aqui você poderia passar um create table, já inserir esses valores direto na tabela, e aí dá para você já ir combinando as coisas, tá, gente? Você já é capaz de fazer isso. Você já consegue, por exemplo, criar tabela, fazer esses cruzamentos, esse empilhamento, alimentar uma nova tabela. Então, você já consegue fazer isso aí tranquilamente. É só você ir combinando todos esses comandos. Mais pra frente a gente vai fazer, mas já vai tentando fazer aí também, tá? Vai treinando a sintaxe para você ir ganhando fluência nela. Beleza? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.